Senhoras e senhores, boa noite. Sejam todos vocês muito bem-vindos para esta nossa live, em que nós falaremos sobre um conto de Natal de Charles Dickens. Vocês vão sendo avisados que estamos online, vão ingressando e nós vamos conversando nesta terça-feira às 8 horas da noite. Sejam todos vocês muito bem-vindos. Nós já vamos começar, como eu sempre faço, eu procuro ser o mais direto possível, mas eu preciso apenas que vocês me confirmem se vocês me ouvem bem. Então, se o áudio estiver ok, eu já vou desativar os comentários e eu já vou começar. Boa noite a todos. Hoje, nessa segunda-feira, áudio ótimo, boa noite. Então tá bom. Estando assim, eu vou desativar os comentários, como de costume, e eu vou pedir para você prestar atenção. Sejam vocês muito bem-vindos. A maioria das pessoas foi no sentido de que o áudio está ok, então se há algum problema, provavelmente é no seu áudio. Tente aumentá-lo aí. Eu lamento, né, porque eu coloquei o microfone aqui para ficar tudo bem. Bom, a nossa live hoje vai tratar de um conto de Natal de Charles Dickens. Esta é uma pequena grande obra de Charles Dickens, que nasceu em 1812 e morreu novo, com 58 anos, em 1870, na Inglaterra. Ele foi um inglês. Os livros do Charles Dickens têm uma função social, digamos assim, uma preocupação social, inclusive uma preocupação com desigualdade social. Mas esse livro aqui, Um Conto de Natal, ele tem uma especial preocupação com aquilo que a gente chama de espírito natalino. Como as pessoas podem se comportar na vida e como o Natal pode fazer desabrochar o que há de melhor em nós, ou não. Depende de cada um de nós. Eu pretendo não explicar a obra, porque eu sugiro que você leia, mas um sujeito recebe uma visita de alguns espíritos, que são os espíritos do Natal. Basicamente é isso. E cada um deles traz uma sugestão, uma receita, uma ideia. Tá certo? Tudo bem. Começo aqui. Diz assim: o Natal é uma bobagem? O sobrinho do Scrooge estranhou. Tem certeza que está dizendo isto? Tenho, o Scrooge prosseguiu. Feliz Natal! Que direito você tem de ser feliz? Que motivo você tem para ser feliz? Você não passa de um pobretão. Muito bem, o sobrinho retrucou alegre, sem se abalar. Que direito o senhor tem de ser triste? Que razão tem para ser rabugento? O senhor é muitíssimo rico. O contexto aqui da obra é o sobrinho do Scrooge, que é um sujeito rico, mas avarento, chegando para cumprimentar o tio no dia do Natal e super empolgado e diz: Feliz Natal. O tio, pelo amor de Deus, Feliz Natal? Que direito você tem de ser feliz, meu amigo? Você não fez nada, você tem nada, você é pobre. E ele está sendo sincero com o sobrinho dele. Aí o sobrinho dele falou: tudo bem, mas que direito então tem o senhor de ser triste? Porque o senhor é rico, o senhor tem tudo, o senhor é dono do seu negócio e ainda assim é rabugento. Que direito? E aí esse primeiro trecho da obra vai nos mostrar algo que é uma decisão pessoal. Ser casmurro ou ser simpático é uma decisão personalíssima. Conheço pessoas que passam pelo sofrimento com leveza. Já viu gente assim? A pessoa está sofrendo, ela passa por um momento difícil, mas você percebe naquela pessoa que se trata de uma pessoa leve.
E você tem pessoas que estão numa situação de desconforto maior do que a sua e que ainda assim estão muito bem. Gente, eu brinco que há garis que enquanto recolhem lixo durante a noite vão cantando e se divertindo uns com os outros. E há milionários que estão sem sono, em casa, preocupados com o dia de amanhã. A compreensão da transitoriedade da vida, isso essa obra faz muito bem, deve produzir em nós uma paz. Deve produzir em nós a tranquilidade e uma liberdade que, se a vida nesta terra fosse eterna, dificilmente você teria. Porque veja só, daqui a 100 anos você não estará aqui, concorda? Por maiores que sejam os progressos da ciência, você não vai viver mais 100 anos. Assim sendo, daqui a 100 anos, talvez alguém se recorde de você. Talvez, de tempos em tempos, alguém cite seu nome. Pode ser um bisneto, pode ser um tataraneto, pode ser um neto que vai citar o seu nome. Mas você não estará mais aqui. O que você terá deixado, talvez uma cultura, uma influência, alguns bens que podem ter feito bem ou mal às pessoas que receberam esses bens, de maneira que essa vida é transitória. E aí você tem uma opção da leitura da situação. Porque o sobrinho diz assim: olha, não fique zangado, tio. E o tio, o avarento, responde: como é que eu não poderia ficar quando vivo num mundo de tolos como você? Feliz Natal. Fora com essa história de Feliz Natal. O que é a época do Natal para você? O que é a época do Natal para você? Se não a hora de fazer despesas sem ter dinheiro para pagar suas contas. É tempo de perceber que você ficou um ano mais velho e nem um segundo mais rico. É o momento de fazer o balanço das suas contas e ver que todos os itens referentes aos últimos 12 meses aparecem negativos e contra você. Cada um lê a ocasião com seus olhos. Veja o que ele diz. Meu amigo, o que é o Natal? E olha que o tio pode não estar mentindo em nada. Ele fala, o Natal é uma ocasião para você olhar e ver que passou o ano, você não ficou nem um centavo mais rico. Passou um ano e tudo na sua vida continua negativo. Passou um ano e aquele seu projeto não deu certo. Passou um ano e você não conquistou nada de relevante. Isso é o Natal. Agora, veja, essa é a leitura que ele faz. Eu me recordo de um porteiro no meu prédio que dizia, quando eu perguntava, e aí, seu Bonfim, o que tem de novo? Ele dizia, não tenho nenhuma novidade. E essa é uma boa notícia. Não ter novidade pode ser uma boa notícia, uma boa novidade. Às vezes o sujeito chega ao Natal e não há nada de novo. Então, se não há nada de novo, pode ser que quer dizer que as pessoas que você ama continuam com você, as pessoas que você gosta de passar o Natal vão passar o Natal com você, quer dizer que você continua trabalhando, quer dizer que você continua se esforçando. Existem notícias muito boas quando não há novidades. Não há novidades. Às vezes o sujeito começou um negócio, e veja, por exemplo, nós fundamos o CPIURES há 10 anos, em dezembro de 2013. Nós estamos em dezembro de 2023. Então, nós temos esse curso. E nós temos esse curso há 10 anos. É claro que dentro do curso sempre há novidades. Mas o que não é novidade é que o curso continua existindo. Então, isso quer dizer que não ter novidade é uma boa notícia. A leitura do momento, cada um faz com a sua lente. Eu pego duas pessoas que estão prestando concurso público. As duas vão para a prova e o ponto de corte é 72.
e as duas fazem 70, portanto, ambas são reprovadas. Uma, quando confere o gabarito, a despeito de não ter sido aprovada, vibra. Ela nunca esteve tão perto. Ela está vendo a aprovação chegar. Ela sabe que ela está no caminho. Agora é só uma questão de tempo, etc. A outra, que também nunca havia feito uma pontuação tão próxima, lê aquilo como mais uma reprovação. Parece que nunca chega. Deve ser que não é para ela. Como é que ela errou essas duas questões, etc. E tal. Ou seja, cada um lê a situação com seus olhos. Essa é uma primeira reflexão que a obra nos traz sobre quem é você. Como é que você lê as situações ao seu redor? Porque essa leitura ela é determinante para o seu prazer na vida. Aqui eu vou me recordar de Santo Agostinho, quando ele escreve o livro Sobre a Vida Feliz, e ele vai dizer, o segredo da felicidade está na sabedoria. De maneira que só há felicidade se a pessoa tiver uma vida sábia. Então você pode conhecer alguém que tem mestrado, doutorado e pós-doutorado e é infeliz. E essa pessoa tem muito conhecimento, mas tem pouca sabedoria. Porque a sabedoria conduz à felicidade. E aí ele vai nos ensinar que a sabedoria está no limite, na proporção, na boa proporcionalidade, e, portanto, Deus seria a fonte de toda a felicidade, porque Deus seria a fonte de toda a sabedoria, já que Deus é a medida de todas as coisas. Agora veja, é a forma como ele lê. E aqui eu faço uma primeira provocação a você. Qual a forma que você tem adotado para ler a sua vida? Quando você olha para a sua vida, quando você olha para a sua família, quando você olha para o seu trabalho, quando você olha para a sua história, especialmente para a sua história atual, qual é a fórmula, ou qual é a lente que você usa? Qual é a leitura que você faz? Muita gente tem uma vida excelente, mas umas lentes sujas, que fazem a vida parecer suja. O que suja a nossa lente? A comparação suja a nossa lente. A alegria pode ser roubada pela comparação. Se eu ganho 20 mil reais por mês e eu começo a me comparar às pessoas que ganham 100 mil reais por mês, eu vou achar que eu ganho mal. Eu vou me sentir pequeno, diminuído, aflito. Mas isso fruto só de uma comparação. O sujeito passa num concurso para técnico judiciário e vai ganhar 8 mil reais por mês. Ele está radiante. E o sujeito que é o juiz da vara e que ganha 35 mil reais está reclamando da remuneração. E isso é muito mais comum do que se imagina. Cada um lê a vida com as suas lentes. E eu não estou dizendo que o técnico judiciário é solteiro e o juiz é casado com filhos. Não, eu estou falando de pessoas com a mesma realidade, suponhamos. Ele é casado, ele tem um filho. O outro é casado e tem um filho. Mas o que foi aprovado agora, o que é técnico judiciário, está radiante. Ele vivia uma instabilidade financeira, ele não tinha uma profissão definida, ele passava inúmeros apertos dentro de casa, tinha preocupação até com a alimentação da sua família. Agora não existe ninguém mais feliz do que ele. Porque felicidade é contentamento. Uma pessoa entra numa loja e compra móveis. Outra pessoa, se tiver que comprar naquela loja, será profundamente infeliz.
Uma sai radiante, outra sai infeliz. São as lentes que você coloca. Isso vale para roupa, isso vale para carro, isso vale para a sua história. As pessoas estão usando lentes sujas para ler a própria vida. E não dá para ver a vida com clareza, e uma vida limpa, e uma vida pura, e uma vida feliz, se as lentes que você usa são impuras, são sujas, são distorcidas e são comparativas. Primeiro recado é: troque a sua lente. Eu não sei qual lente você está usando, mas eu convido você neste Natal a trocar as lentes que você está usando. E por um momento, sem pedir nada a Deus, apenas agradecer. Pelo simples fato de você poder agradecer. Porque isso já significa que você compreende, que você fala, que você sente, que a sua cognição está boa e 1 milhão de coisas. Agradecer. Vamos limpar as lentes neste dezembro e ter esse comportamento. Homem de mente mundana, materialista, o fantasma respondeu. Você acredita ou não em mim? Quando o fantasma o visita, né? E é o fantasma do seu sócio. Ele diz: acredito, tenho que acreditar. Mas por que os espíritos voltam para a terra e por que vêm a mim? O fantasma explicou: é exigido de todo homem que seu espírito ande no meio de seus semelhantes e viaje por toda parte. Mas se esse espírito não fizer isso em vida, está condenado a fazê-lo após a morte. Eu estou condenado a vagar pelo mundo, ai de mim, sem poder participar daquilo que vejo, mas que eu poderia ter compartilhado e transformado em felicidade enquanto estive na terra. Mais uma vez, o espectro soltou um grito, sacudiu a corrente e torceu as mãos fantasmagóricas. O fantasma estava acorrentado. Você está acorrentado, Scrooge observou, tremendo. Por quê? Carrego a corrente que forjei na vida. O fantasma respondeu. Eu fiz cada elo e cada metro dela. Eu aprendi ao meu corpo por vontade própria. E por vontade própria eu usei. Aqui eu paro esse trecho para a gente começar a nossa reflexão. Preste atenção. O que ele diz? Ele diz: eu poderia ter, quando estava vivo, compartilhado e transformado em felicidade aquela situação. Eu poderia ter participado daquilo e transformado aquilo em felicidade enquanto eu estive sobre a terra. A primeira pergunta que eu faço a você agora é a seguinte: se você pudesse olhar para trás, mas não precisasse mudar uma situação da sua vida, não é essa a pergunta. Você está olhando para trás. E olhando para trás, você pudesse observar momentos da sua vida. Que momentos você poderia ter transformado, ou podia naquela época, ter transformado em felicidade no passado? E que você, pelo seu jeito, transformou em infelicidade? Eu me recordo da época em que eu prestava concurso público. Eu passei bastante cedo, então eu não tenho uma história longa nessa caminhada, no sentido de provas em diversos estados. Mas eu fui vendo pessoas que prestavam provas e tinham comportamentos diferentes. Ambas estão aprovadas hoje. Mas umas tinham certeza daquilo ali, da aprovação. Sabiam que era uma época, iam estudando, prestando prova, fazendo o seu trabalho, estavam empregadas. As outras também estavam empregadas, também tinham seu trabalho, mas viam aquele momento com enorme peso.
Então, o que podia ser uma felicidade era uma tristeza. Os dois passaram pelo mesmo caminho. Só que um passou sorrindo e um passou chorando. Eu não estou falando em distorção da realidade, porque eu não quero que você distorça a sua realidade. Eu estou falando em realidade. Que momentos da sua vida você poderia ter transformado, ou podia à época ter transformado em felicidade, e você não transformou? Faculdade. Eu sempre dou esse exemplo. Eu acho que a minha faculdade podia ter sido, não pode mais, muito mais feliz do que foi. Muito mais. Eu era muito estudioso, mas eu comprometi a minha felicidade na faculdade. Talvez pelo fato de eu ter desejado fazer outra faculdade. E aí eu fiz Direito na UFG, na Federal de Goiás, eu queria ter feito na USP, mas aí depois não quis fazer cursinho, enfim, e aí não fiz USP. E isso eu acho que tomou de mim grande parte da minha felicidade na graduação. E eu passei por um momento em que eu não aproveitei. Você faz uma viagem com amigos, você sai para jantar ou para almoçar com a sua família, você faz uma viagem em família, você está na faculdade ou você está estudando para uma coisa, e aquele momento que poderia ser uma felicidade, você o transformou em uma tristeza. Porque objetivamente aquilo ali deveria ser uma felicidade ou neutro. Porque veja, faculdade. Eu não sei como é que foi a sua história de faculdade, mas faculdade é feito para ser um momento feliz na vida do indivíduo. Ele tem mais liberdade, ainda não tem as responsabilidades que vão recair sobre ele anos depois, como trabalho, família, responsabilidades. E aquilo deveria ser leve, deveria ser feliz. Só que a gente consegue transformar o que deveria ser feliz em algo triste, pesado, solitário, sem sentido. Eu digo isso porque eu fiz isso em grande medida. Eu levei uns 4 ou 5 amigos da faculdade para a vida, mas o que é ótimo, porque pouca gente leva isso, mas na faculdade em si, parece que eu não fiz. A minha graduação foi basicamente estudar só. Então, quando eu olho para o passado, eu podia, à época, ter transformado em felicidade algo. E eu não transformei. Essa é uma primeira reflexão que esse trecho permite. E uma segunda reflexão é a seguinte: que correntes você tem forjado e arrastado ao longo da vida? Porque quando ele olha para o fantasma, para o espírito, ele fala assim, mas você está acorrentado, eu não estou entendendo por que você está acorrentado. E ele diz, olha, eu estou acorrentado porque eu fiz essa corrente. Eu estou acorrentado porque eu fiz essa corrente. E a gente vai ficando preso a correntes que a gente criou. E a gente nem sabe quais são. E elas nem existem, mas existem na nossa mente. Nós vamos criando correntes ao longo da vida. Há um trecho da obra em que ele diz assim, que se você insistir em um caminho, você vai chegar a um destino. Se você parar nesse caminho, você não vai chegar ao destino. E se você mudar de caminho, você vai chegar a outro destino. A gente olha para a nossa vida e vê um caminho como se fosse o único. E a gente olha para esse caminho como se fosse o único, porque é como se nós estivéssemos acorrentados ainda. O sujeito ingressa na magistratura e ele acha que a magistratura é a magistratura e é o único caminho.
Ele faz medicina e ele exerce a medicina e ele acha que a medicina é o único caminho. E aí ele faz odonto e ele é dentista e ele acha que a odontologia é o único caminho. Pior, ele acha que se ele mudar de rota, ele vai desperdiçar a sua história. E então, para não desperdiçar os 5 anos de faculdade, ele desperdiça 50 anos de vida. Às vezes, para não desperdiçar 5 anos de faculdade, o sujeito desperdiça 50 anos da vida. Por quê? Porque ele tem esse medo de mudar. Preste atenção. Nós precisamos tirar as correntes que nós mesmos criamos. Você pode morar na sua cidade, na cidade em que você mora hoje, até o último dia da sua vida, que pode ser daqui a 60 anos. Mas você pode mudar de cidade nos próximos 30 dias. Você pode exercer a sua profissão, a profissão que você tem hoje, o negócio que você tem hoje, para o resto da sua vida. Mas você pode mudar de profissão nos próximos 30 dias. O que eu quero dizer é que com mais ou menos tempo, você pode mudar de rota. Não é simples. Às vezes, e muitas vezes, não são só 30 dias, às vezes são 5, 6, 10 anos para essa mudança. O cara é advogado, ele quer ser médico, ele vai precisar de 6 anos de faculdade, depois mais uns 5 de residência. Tudo bem. Então, em 11 anos, ele tem a especialidade que ele gostaria de ter. O que significa dizer que não existem correntes, existem degraus. Não chame os degraus de muros. Pare de chamar os degraus de muros. O degrau, ele é superável. Ele demanda esforço, mas ele é superável. O muro pode ser uma prisão. Não crie correntes, nem arraste essas correntes por onde você for. São essas correntes que estão deixando você cansado, sobrecarregado, desanimado, desapontado, estressado, isolado, solitário, triste, sem ninguém e sem perspectiva. Por quê? Porque você tem arrastado as correntes que você mesmo criou. Não há correntes, há degraus. Ou seja, para mudar, você vai ter que se esforçar. Mas se você esforçar, você vai mudar. Mudar de caminho, mudar de destino, mudar de nível, mudar de local. Pode ser mudar de cidade, de profissão, pode ser mudar de país, de gente, de companhia, de amizades, pode ser 1000 coisas, mas você pode mudar. Ficar ou não ficar é uma decisão, não é uma corrente. Tudo bem? E aí, ele diz assim, Deus do céu, o espírito leva o Scrooge, que é o protagonista, numa viagem no tempo. Esse é o primeiro espírito. E ele volta para um momento da vida em que o Scrooge era muito feliz. E o Scrooge tinha virado rabugento, avarento. E ele volta para um momento da vida em que o Scrooge era muito feliz. E aí, o Scrooge olha para aquela cena e ele diz assim, Deus do céu! Exclamou Scrooge, apertando as mãos enquanto olhava em volta. Eu fui criado neste lugar. Passei
a minha infância aqui. Deus do céu, houve um momento na sua vida em que você foi muito feliz. Qual foi esse momento? Qual foi este momento? Você consegue se recordar deste momento? Se você pudesse voltar no tempo, e aqui eu faço um exercício com você. Se você pudesse voltar no tempo, olhando para a história da sua vida, que momento foi feliz demais para você? Você consegue voltar para esse lugar agora, em pensamento? E voltando para esse lugar em pensamento, onde é? Com quem você estava? O que você fazia? Que horas era? Era dia? Era noite? Em que cidade? E mais, por que você era tão feliz naquele momento? Eu vou fazer 2 dias de live sobre essa obra, um conto de Natal do Charles Dickens. 2 dias. E a ideia é provocar uma reflexão que faça brotar em você o espírito natalino. Eu quero que você, neste Natal, limpe as lentes e passe a ver de uma outra forma a sua vida. Eu quero que você aprenda a transformar em felicidade os momentos ao seu redor, especialmente os momentos neutros que poderiam ser felizes se você estivesse leve. Eu quero que você, meditando, possa voltar no tempo e se lembrar de um momento muito feliz da sua vida. Pode ser na sua infância, pode ser na sua adolescência, pode ser na sua idade adulta. E que você pense e perceba as características daquele momento. Quem era você, com quem você estava, por que foi tão feliz. E se permita sentir aquilo de novo, como se você pudesse voltar no tempo, como o Scrooge voltou. Amanhã eu vou continuar este Um Conto de Natal. Esta é uma obra que está no Clube dos Pensadores 2023, não está no Clube dos Pensadores 2024, mas todas as pessoas que adquirirem o Clube 2024 ganharão o Clube 2023. Então, se você quiser adquirir o Clube dos Pensadores 2024, você vai agora, o link está na minha bio, basta você adquirir, é super barato, 12 vezes de R$ 29,90, é super barato. Você vai ter acesso ao clube completo de 2023 e poderá assistir às aulas de Um Conto de Natal, além de poder ter todo o clube de 2024. Momento para você entrar agora, em janeiro a gente começa o clube de 2024, você aproveita dezembro e se dedica a essa obra. Você consegue essa obra em qualquer livraria e mesmo na internet, em bibliotecas digitais. É uma obra maravilhosa e eu sugiro que você leia. O clube ensina a ser mais leve porque a leitura nos torna mais leves. Eu quero isso de você. E no clube a gente sempre tem aulas assim. Todo sábado eu disponibilizo uma aula assim. São 48 aulas ao longo do ano. Você assiste quando quiser e quantas vezes quiser. Dedicando 15 minutos por dia, você vai ler 12 obras como essa em 2024. Mas se você entrar agora, você já vai ter acesso de 2023 e você vai poder ver essa obra aqui, tá bom? O link está na minha bio para quem tiver interesse, tá certo? E amanhã, às 8 horas da noite,
eu espero você para a gente continuar refletindo sobre trechos dessa obra, ok? O livro que a gente começou a falar hoje é um conto de Natal. Ele está no Clube dos Pensadores 2023. Se você adquiriu o de 2024, você vai ganhar o de 2023. O link está na minha bio. Eu espero você no clube e eu espero você amanhã, tá bom? Os boxes físicos acabaram, gente. Realmente eu avisei que ia se esgotar, eles acabaram. Para a turma 2, a gente vai ter novos boxes, mas a gente não tem agora, tá bom? Um grande abraço, muito obrigado e até mais. Tchau, tchau, pessoal.